A minha questão ia para outro terreno. E tem, inclusive, um artigo que sai amanhã no Jornal do Estado de São Paulo falando disso. Trata-se da questão OMC ou CDE. O presidente visitou os Estados Unidos e declarou que o país estaria disposto a abandonar a OMC em troca de ingressar na OCDE. Meu argumento é que as perdas serão maiores do que os ganhos. Entrar na OCDE é bom? É bom. É bom para a imagem. Ficar na OMC é importante? É porque há medidas concretas que nos beneficiam no comércio, poderia enumerá-las aqui, mas ficaria muito longo. Então, a meu ver, é uma troca desvantajosa. Não teria por que haver a troca, só a arrogância do governo americano, só ao governo americano, com sua arrogância, ocorreu essa ideia de que para entrar na OCDE nós temos que largar os benefícios da OMC. O país não deve aceitar isso. E eu não vou me alongar aqui, ponto por ponto, mas poderia fazê-lo e tenho um texto que vou me permitir distribuir depois aos colegas, explicando isso em detalhe e enviarei ao ministro. Sai amanhã no Jornal do Estado de São Paulo, na página 2. Não posso me antecipar ao texto que lá foi enviado. Mas é um equívoco. A ideia dessa troca é equivocada, não vale a pena. E tive, inclusive, experiência com relação a isso quando ocupei o comando do Itamaraty. Também havia questão de entrar na OCDE. Eu disse, entramos, é bom para a imagem, isso e aquilo, etc., mas sem concessão de espécie alguma. Na OCDE não se ganha vantagem do ponto de vista de acordos comerciais. Vai atrair mais investimento. O Brasil já atrai. O México está na OCDE há muito tempo e o Brasil atrai muito mais investimentos do que o México. Não estou dizendo que estar na OCDE prejudica, pode até ajudar, mas não é um fator de tanta relevância, uma vez que nós temos acordos com a OCDE em mais ou menos 80% dos dispositivos que eles prevêem. O Brasil tem uma relação muito próxima com a OCDE hoje em dia. Não vale a pena uma posição formal e só um presidente americano poderia caber essa ideia estapafúrdia de tirar o Brasil da OMC para poder entrar na OCDE, com arrogância que é mais ou menos inerente aos governos americanos quando tratam assuntos dos países latino-americanos, inclusive do Brasil. É isso, senhor presidente. O senador Zé Serra falou do OCDE e da OMC, realmente da Organização Mundial de Comércio. Quando nós chegamos lá para conversar com o governo Trump, foi uma visita, eu acho que foi muito exitosa do ponto de vista de aproximação dos países, porque o presidente Trump, eu não quero entrar muito em detalhe, porque aí eu entro em relações exteriores, política, eu não quero entrar muito nisso. Vou me ater à coisa econômica, é o seguinte, esse assunto saiu pelo seguinte, porque quando nós começamos a negociação, foi muito bem com dois negociadores. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Departamento de Comércio americano, chama-se Wilbur Ross, o responsável pelo departamento. Ele não veio ao Brasil há 10 anos, há 9 anos. Ele virou e falou assim, em 30 dias eu estou no Brasil, para mostrar que ele quer aproximação. Então, da mesma forma, esse é o Wilbur Ross. Da mesma forma, o Larry Kudlow, que é o consultor do presidente da República, do presidente Trump, nesses assuntos, conversou 2 horas pela manhã conosco, gostou tanto da conversa, falou assim, de tarde vamos continuar a conversa? Eu falei, tudo bem, vamos conversar. Quando nós estávamos andando para a Casa Branca, chegou a ligação dizendo o seguinte, não precisa nem ir lá, ele vem aqui. Então, ele veio nos visitar e ficou mais 1h30 conversando conosco. Então, estava indo tudo direitinho. Só que tinha um negociador, que é o mais duro deles, que eles chamam de Robert Lighthizer. É um cara negociador, é um advogado, é durão, tem uma lista, chega com aquela lista. Aí pega a lista lá, olha, você está exportando mais banana, você está exportando mais cupuaçu do que eu, mais isso, mais aquilo, você tem um superávit. E eu brinquei com ele e falei assim, cara, não me trata como chinês, não. Don't treat me like a Chinese. Vocês têm déficit com todo mundo, não chateia ninguém, logo conosco. Nós temos déficit com vocês, você vem dar uma durão comigo? A conversa não está boa, não. Vamos conversar em outro nível, vamos conversar em nível institucional. Nós queremos entrar na OECD. Aí ele virou e falou assim, só se vocês saírem da OMC, porque afinal de contas vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo. Ou vocês são pobres, fica lá na OMC pedindo condição favorável, ou vocês vêm para a OCDE e vocês são ricos. Você não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo. Eu falei, você vai falar a mesma coisa com a China, com a Coreia, com todo mundo, ou vai falar só com a gente? Aí ficou uma tensão e tal, acabou a reunião, não foi uma boa reunião.
Com ele, particularmente, não foi. Depois o presidente Trump reuniu o time dele, o nosso time do lado de cá. A primeira coisa, quando o presidente Trump virou e falou para mim, eu falei assim, você tem um cara aí que acha que eu sou chinês. E bati de novo no cara. O cara ficou desconfortável. A nossa ministra Tereza deu uma tesoura voadora nele, porque chegou lá, ele tinha dito que o açúcar ele não negociava de jeito nenhum. E ela falou em açúcar, o Trump gostou do assunto, porque só pode entrar o etanol no Brasil de milho, que é mais barato. Pô, nós não vamos deixar o etanol entrar, quebrar o Nordeste, de repente, como é que nós vamos fazer com o açúcar? Só se eles abrissem o açúcar, porque a gente converte o combustível de etanol em açúcar e manda o açúcar para lá. E começou essa conversa, ela falou isso com ele, o Trump gostou, olhou para a gente, eu falei, é isso mesmo, o problema é só o cara que acha que a gente é chinês ali do lado, porque eu sabia que de manhã ele disse que era inegociável. E o Trump gostou da ideia. Aí nós viramos e falamos, esse cara aqui só que está contra, todo mundo aqui está a favor. Então, o assunto OCDE e OMC, como disse o senador Serra, isso leva algum tempo, é um ano e meio para você ir naquela direção. O Brasil não tem usado tanto as vantagens que poderia usar como membro da OMC, o Brasil usa relativamente pouco, e tem um tempo de transição entre uma coisa e a outra. Então, a coisa foi muito mais no sentido desse negociador particular deles, que virou e falou assim, não, se vocês quiserem entrar na OCDE, tudo bem, mas vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo, então sai da OMC. Sai da OMC. Eu falei, você vai exigir isso do chinês? Vai exigir isso do coreano? Ou só da gente? Então, foi uma discussão um pouco assim, mas nós sabemos que a OECD é vantajosa até para a nossa autodisciplina, a nossa avaliação de políticas públicas, tudo isso. Quer dizer, é um ingresso na primeira divisão. Tem muitas vantagens do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de disciplinar os impostos, a forma como nós trabalhamos os impostos, tudo isso. É um sinal realmente de entrar numa primeira divisão. Tem muitas vantagens. Algumas desvantagens de deixar justamente alguns benefícios, listas preferenciais, que nós temos usado até pouco. Entendeu? Mas não ficou nada assim, isso e aquilo, 30 dias, nada disso. Tá? Foi bastante sereno, eles estão vindo para conversar, o clima é muito bom de negociação. À exceção do cara lá, que é o mais enjoado deles, mas que é superável.